Olá pessoal, vamos para a nossa quarta aula sobre genética. Hoje vamos falar sobre as variações da primeira lei de Mendel. Sim, você conhece, tá? Você viu as aulas anteriores, né? A primeira lei de Mendel é a dominância completa, é a lei da pureza dos gametas, a lei da segregação dos fatores. E lembre-se que a proporção genotípica, quando você cruza heterozigóticos, é 1:2:1 e a proporção fenotípica é 3:1. A gente viu isso na outra aula. Pô, dê uma olhada na segunda aula de genética, que é a parte de você definir a primeira lei de Mendel, tá bom? Bom, vamos lá. E o que a gente vai ver hoje? Vamos falar sobre as variações da proporção fenotípica da primeira lei de Mendel. Primeiro caso, dominância intermediária ou ausência de dominância, dominância incompleta, sem dominância. Tem um monte de sinônimo para isso, tá? A dominância intermediária, ou também chamado de dominância incompleta, é quando você tem o genótipo heterozigoto determinando um terceiro fenótipo que é intermediário entre os puros. Professor, como assim? Vê só o exemplo clássico, a Mirabile jalapa, planta maravilha. Essa planta ela tem flores que podem ser brancas, elas têm flores vermelhas e também pode ter flor rosa. Rosa rósea. Como assim? Olha só. Ser branco e vermelho, obviamente, são os puros. E o rosa é o intermediário. Existe agora um terceiro fenótipo. Não só tem um dominante e um recessivo. Na verdade, não tem dominante aqui. E aí, o que eu faço? Poxa, primeiro você não vai usar letra maiúscula e letra minúscula. Porque se você usar, você vai ter dizendo que um é dominante e outro é recessivo. Ok? Então eu vou botar tudo M de Mirabilis. Então todo mundo aí é MM. MMs para todos. Tá? E aí, como é que eu vou diferenciar? Bota um expoentezinho. Como assim? Branco, MB, MB. Vermelho, MV, MV. E rósea, MB, MV. Tranquilo? Eu já vi pessoal pegar e fazer assim, ó, tá, professor, vou dar uma simplificada. BB, VV e BV. Vê só, uma prova ABCDE, tu faz, dane-se, ninguém vai ficar vendo o que é que tu tá escrevendo. Agora, se for fazer uma prova aberta, usa a nomenclatura correta, você não sabe quem é que está corrigindo, poxa. E olha, eu sempre prefiro estudar da maneira correta, que você não vai ter preocupação com isso. E se você usa letras diferentes, B e V, agora pode até não dar problema, mas quando for falar na segunda lei de Mendel, tu vai pegar e misturar um monte de letra, vai ser um inferno. Eu estou sugerindo a você que faça dessa forma, mesmo que você tenha um trabalhinho um pouco maior de escrever, mas é uma besteira. Quantos segundos a mais você vai demorar? Besteira mesmo. Ok? Bom, para a gente poder comparar com a primeira lei de Mendel, eu vou fazer o mesmo cruzamento, que é um cruzamento de heterozigóticos, que obviamente, se eu fizer um cruzamento diferente, provavelmente vai dar um resultado diferente. Então não adianta essa comparação. Então, como aquela proporção genotípica, que era a proporção fenotípica da primeira lei de Mendel, foi quando nós cruzamos dois heterozigóticos, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Então, cruzar duas plantas com flores róseas. E vai dar esse resultado. MB, 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 MV duas vezes, né? E MV, MV. Qual é a proporção genotípica? 1:2:1. Proporção genotípica. Proporção genotípica não se altera. Cruzou dois heterozigóticos, 1:2:1. Agora, qual é a proporção fenotípica? Essa primeira aqui vai ser o quê? Branca. E essa segunda, rósea. E essa terceira, rósea. E a última, vermelha. A proporção fenotípica deu 1:2:1. Diferente da primeira lei de Mendel, porque era 3:1. Então aqui deu 1:2:1. Veja, o problema não está no cruzamento, está na interpretação do resultado. O que é uma dominância intermediária? É quando o genótipo heterozigoto determina um terceiro fenótipo, que é intermediário entre os puros. Vermelho com branco deu rósea. Ok? Então, primeiro caso. Segundo caso, codominância, quando o genótipo heterozigoto determina a presença dos dois fenótipos puros. Professor, não é a mesma coisa do outro? Não, não é a mesma coisa do outro. Como assim não é a mesma coisa do outro? No outro você tem vermelho com branco, dá o quê? Rósea. Aqui vermelho com branco não dá rosa. Vai dar vermelho e branco juntos. Professor, como assim? Mesclado, malhado. Olha o caso aqui, o caso clássico, que é da pelagem do boi ruão. É uma raça de boi.
tá? Com várias raças. Bom, tem um boi que o nome dele é Ruão. Aí nessa raça você tem os bois que são brancos, os bois que são marrons, a pessoa chama de vermelho, não entendo muito isso não, mas deixa pra lá. Marrom, vermelho, seja lá. E você tem aquele que é malhado, pô. Ele não é rosa. Ele vai ter pelos brancos e pelos vermelhos, marrons, ao mesmo tempo. Ele vai ter as duas coisas. Por isso que é um caso de codominância diferente do anterior. Como aqui também não vai ter uma dominância, ou seja, os dois são dominantes, eu uso a mesma letra, R de Ruão, uma letra qualquer que eu usei, ok? E vou diferenciar de novo pelo expoente. Então você vai ter RB, RB para branco, RV, RV para vermelho e RB, RV para o Ruão, ok? Fazendo o cruzamento de heterozigóticos para poder comparar, vai dar aquele resultado básico. Proporção genotípica não se altera, 1 para 2 para 1, morreu aí. Proporção fenotípica, 1 branco para 2 Ruão para 1 vermelho. 1 para 2 para 1. Diferente da primeira lei de Mendel, que era 3 para 1. Mas alguém vai perguntar, mas professor, é igual a dominância intermediária, então é a mesma coisa. Não é. O resultado pode ter dado o mesmo, porém a definição é diferente. Eu já vi até livro colocar como sinônimo, tá? Se tivesse um quesito, que eu sei que é um caso de codominância, não tem essa resposta, mas tem a resposta de dominância intermediária, eu marcava. Mas se tiver as duas respostas, codominância e tiver outra alternativa com dominância intermediária, qual é que você vai marcar? Então você precisa saber a diferença, poxa. Vermelho com branco deu rosa, dominância intermediária. Vermelho com branco deu vermelho e branco juntos, codominância. Entendeu? Terceiro caso de alteração na proporção fenotípica da primeira lei de Mendel, os genes letais. Os genes letais são genes que matam, mas eles matam em homozigose, tá? Eles são letais em homozigose. Olha o caso aqui desses ratinhos, rato pelagem, a cor da pelagem dos ratos, que pode ser preto ou marrom. Aí você pensou, e o rato branco? O rato branco, ele é albino, pô, é uma doença, é outra coisa, tem nada a ver. O normal é preto ou marrom. Ah, mas eu conheço rato cinza. Expressividade, a capacidade de expressar o gene, isso é outra coisa. Não complique, não. Não complique, não. Não fica achando rato amarelo, rato azul, rato vermelho, não. Vamos no preto e no marrom, vá. É um exemplo. Aí você tem aí, ó, o preto definido pelo genótipo pezinho, pezinho. O marrom pelo genótipo pezão, pezinho. E pezão, pezão, morre. Morre, morre. Morre ainda durante a gestação, ele não completa a gestação. Morre pelado, não forma nem pelo, quanto mais saber a cor. Então eu não posso dizer que é marrom não, viu? Ele não forma nem pelo, como é que eu vou saber a cor? Entendeu essa ideia? Então pezão, pezão, obviamente, né? O pezão é o alelo letal. Agora, assim, em relação à cor, obviamente, o alelo pezão é o dominante. Por quê? Porque ele só é preto quando tiver pezinho, pezinho, o que é um alelo recessivo. É quando ele se expressa apenas em homozigose. Então, pezinho, pezinho é preto, obviamente, então preto é o recessivo. Já o marrom, ele consegue ser dominante, por quê? Porque ele se expressa em heterozigose, que é o pezão, pezinho, determinou o marrom. Se o pezinho determinou o preto, obviamente o pezão determina o marrom, ele se expressou, ele é dominante em relação à cor. Agora, esqueça a cor, não quero mais saber de cor, quero saber preto, marrom, branco, amarelo, azul, não quero saber disso não. Quero saber em relação à letalidade. Letalidade. Quem vive e quem morre. Obviamente, pezão, pezão morre. Pezinho, pezinho vive. Pezão, pezinho vive. Ora, quem é que está determinando a vida? Pezinho. Quem é que está determinando a morte? Pezão. Por quê? Porque pezinho, pezinho vive. Pezão, pezão morre. Então é pezinho determina a vida, pezão determina a morte. Acabou-se. Em relação à letalidade, quem é o alelo letal? Pezão. Em relação à letalidade, quem é o alelo dominante? Pezão ou pezinho? Isso aí? Quem é o dominante? Vê só. Pezão, pezão mata. Pezinho, pezinho vive. Pezão, pezinho vive. Quem é que está ganhando a parada aí? Pezinho. Não, professor, não sei não. Oxi, como é que pode? O pezinho não é um pequenininho, não é um minúsculo, não é recessivo? Não. Ser recessivo é o que se expressa em homozigose. Ser dominante é o que se expressa tanto em homozigose quanto em heterozigose. Você tem que conhecer os conceitos básicos, os conceitos fundamentais. Primeira aula de genética. Se não assistiu, vá lá, assista. E depois vá curtir o vídeo para você aprender que tá certo. Tá certo? Se o professor não entende nada, calma.
Em relação à cor, o alelo dominante é o Pzão, porque ele se expressa em heterozigose, marrom. Já em relação à letalidade, o Pzão só se expressa em homozigose, ele só mata em homozigose. Logo, para a letalidade, ele é um gene recessivo. Por definição, o gene letal é um gene recessivo. Por quê? Porque só se expressa, só mata em homozigose. Entendeu a ideia? Fazendo aquele velho cruzamento dos heterozigóticos para poder comparar com a primeira lei de Mendel. Então, Pzão, Pzinho vezes Pzão, Pzinho vai dar Pzão, 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 Pzinho, Pzão, Pzinho, Pzinho, Pzinho. Lembrando que o Pzão, Pzão morre, tá? Se ele morre, você não conta com ele. Agora, não conta na proporção fenotípica, na genotípica conta. O genótipo existe, Pzão, Pzão. Então, é 1:2:1. Proporção genotípica não se altera. Não invente não, viu? Não se altera. Proporção fenotípica. O fenótipo, sim, em relação à cor. Pzão, Pzão não tem cor nenhuma, então eu não conto com ele. Eu vou contar o quê? Com Pzão, Pzinho e com Pzinho, Pzinho. Então a proporção fenotípica vai ser 2 marrons para 1 preto. Diferente da primeira alimento, que era 3:1. Então, viu? 3 casos de alteração na proporção fenotípica da primeira lei de Mendel: dominância intermediária, codominância e genes letais. Agora vamos para o nosso exercício. A talassemia é uma doença hereditária do sangue humano. Eita, para. Tem que pegar, gente, você tem que fazer o exercício, depois você vê a solução, pô. Então, para o vídeo. Parou. E aí, fez o quesito? Agora sim. A talassemia é uma doença hereditária do sangue humano que resulta em anemia anemia aguda, talassemia maior. É encontrada em indivíduos TM e TN. E sua forma mais grave, na sua forma mais suave, TM, TN. Então você tem a anemia grave, TM, TN, e a suave, TM, TN. Os indivíduos TM e TN são normais. Se todos os indivíduos com talassemia maior morrem antes da maturidade sexual, que proporção de adultos normais poderemos esperar na geração F1 originária de casamento de indivíduos com talassemia menor? Veja que nesse caso a talassemia maior aqui é um gene semiletal. Ele não mata durante a gestação, mas ele mata antes de chegar à fase adulta, tá? Vê só. Então você faz aqui o cruzamento de todos com talassemia menor, TN, fez o cruzamento, tá aqui o resultado, beleza, tranquilo. Agora lembre-se, olha a pergunta que ele faz, vou repetir. Que proporção de adultos normais poderemos esperar? Se é adulto, você não conta com TM, pô, porque ele morreu. A talassemia maior não mata antes de chegar à puberdade, então morreu. Então só tem 3, gene letal, tá vendo? E aí qual é a proporção de adultos normais? Só tem adulto normal, esse último aqui, a proporção vai ser de 1/3. Por isso que a resposta é a letra A. Cuidado com a casca de banana. Meu irmão, se esse vídeo merece, dê uma curtida aí, se inscreva no canal, velho, ajuda a gente a continuar fazendo o vídeo para vocês, tá? Estude, faça a diferença e continue assistindo, tem muita aula de genética ainda, tá bom? Um abraço a todo mundo.